Boa noite, todos bem? Boa noite. Deixa eu ver quem já está aqui. A Jane. Adriana. A Kátia. Ellen. Tainá. Jalusa. Vamos esperar só mais uns minutinhos, tá, pessoal, para ver se chega mais alguém. Aí a gente inicia. Conseguiram baixar o material? Só mais um pouquinho. Mais dois minutinhos, que ainda faltam algumas pessoas aqui. A Daniela, a Vitória, a Ellen Oliveira, a Liliana e a Elisete. Meu topetinho, pareço cebolinha. Só mais um minuto, tá? Bom, vamos lá. Passados os 5 minutos de tolerância, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês.
quero compartilhar uma janela. Esta aqui. Compartilhar. Aqui. A gente vai falar hoje, pessoal, sobre programa de desenvolvimento, né? Ele é chamado também sobre treinamento e desenvolvimento, que as organizações proporcionam para os seus colaboradores, de modo geral, para os líderes também. E qual é a real importância de um movimento, treinamento e desenvolvimento? Ele é um jogo de ganha-ganha. Ganha a organização, porque ela vai ter um profissional mais bem qualificado, com maiores conhecimentos, com maior capacidade de desempenho, de entregar resultados, de cumprir as metas, os determinados, os estipulados, né? Apenas um curso de uma capacitação específica. A gente falando em termos de RH, se fôssemos falar assim, eu trabalho no RH de uma empresa e eu vou fazer um curso lá no Sincotec. Sincotec, para quem não sabe, é o Sindicato dos Contabilistas em Santa Cruz. Fica ali na Avenida do Imigrante. A minha empresa me mandou ir fazer um curso lá no Sincotec e neste curso eu vou aprender sobre e-social. E-social é uma obrigação que as empresas têm com o governo federal e os profissionais que trabalham com o departamento pessoal, com RH, se viram obrigados a fazer esse curso para aprender como funciona essa ferramenta, como funciona essa plataforma. E o Sincotec, em convênio com a Lefisc, que é uma consultoria jurídica que atende todo o Brasil, proporcionou diversos cursos de treinamento sobre o e-social, assim como teve também sobre CEFIP, sobre declaração de imposto de renda. São cursos específicos em determinadas áreas, em determinados campos. Aí o que acontece? A empresa, para não contratar este curso específico para dentro dela, porque ela vai precisar treinar um profissional só para fazer social, ou 2 no máximo, ou para fazer declaração de imposto de renda. Daqui a um pouco tem 2 profissionais na empresa ou no escritório de contabilidade, falando de declaração de imposto de renda pessoa jurídica e não física, tá? Ou sobre alguma outra obrigação fiscal. Aí a empresa inscreve o colaborador para fazer esse curso específico lá no Sincotec. Não vai colocar em company, pagar uma fortuna para 1 ou 2 funcionários fazer treinamento. Outra coisa que as empresas costumam fazer é a Excel. Como é que está o Excel com a minha equipe? A minha equipe sabe usar Excel? Pessoal do financeiro, compras, RH, pessoal de administrativo ali da parte técnica, eles têm conhecimento das planilhas Excel, eles sabem dominar, conseguem trabalhar com a ferramenta, manipular as tabelas, as fórmulas, incluir e excluir colunas. Como é que está o conhecimento do pessoal? Aí o RH vai lá, faz um levantamento, conversa com o pessoal, vê qual é a necessidade e nesta situação pode sim se contratar um curso in company, que foi o que aconteceu na empresa que eu trabalho. Nós contratamos uma pessoa que está indo, vão ser 6 encontros, né? São 3 essa semana, vão ser 3 na semana que vem. Das 2 da tarde até as 5h30, o pessoal está tendo curso de Excel lá na empresa, o pessoal do administrativo, um colega do compras, uma colega do financeiro, um colega do... ele trabalha um pouco com compras, um pouco com a parte fiscal, e uma colega do RH e um pessoal da diretoria também quis fazer o curso e estão fazendo. Daí a gente faz em company, vem uma pessoa na empresa e treina. Quando são mais pessoas, são 11 pessoas que estão fazendo o curso de Excel nesta situação específica. Então tem os cursos que se pode fazer nas instituições, nas organizações de ensino,
como tem os cursos que podem ser realizados, então, dentro da empresa. Assim como, além de cursos, falando em desenvolvimento e treinamento, tem também a situação de palestras esclarecedoras, onde tu vai estar treinando, tu contrata, ou a empresa tem um departamento jurídico, tem um jurídico vinculado à empresa que presta serviço, conversa o pessoal do RH, da diretoria, conversa com esse pessoal do jurídico e fala: olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está em vigor e ela é extremamente importante. Então, eu vejo a necessidade de dar um treinamento para a minha equipe sobre a proteção de dados, sobre como é importante não usar o e-mail da empresa para fins particulares, sobre como é importante não compartilhar informações internas da empresa com os externos. Aí contrata o advogado ou chama o jurídico da empresa, ele vai lá, reúne uma turma, faz uma palestra, explica sobre a legislação, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Da mesma forma, pode ser sobre ética, ou daqui um pouco o pessoal não está querendo ir fazer a vacina, não está concordando, tem resistência. Chama uma enfermeira ou chama um médico, às vezes alguém conhece alguém que tem algum médico que tem disponibilidade para fazer uma palestra, assim como teve Outubro Rosa, teve Novembro Azul. Agora, em dezembro, eu até me esqueci qual é a cor dele, mas eu vou lembrar no decorrer do curso e vou falar para vocês, mas eu acho que é vermelho, mas eu falo até o fim do curso para vocês. Chama uma pessoa e essa pessoa vai fazer uma palestra, vai fazer um desenvolvimento para o pessoal e o pessoal vai entender o que eu vou falar para vocês que eu fiz também sobre desenvolvimento. Foi bem na época do carnaval, nós fizemos uma palestra, nós chamamos uma psicóloga e uma assistente social da Delegacia da Mulher. E elas vieram até a empresa e conversaram com as mulheres. Dois rapazes solicitaram e pediram para participar, que eles queriam ter conhecimento também. E nós falamos sobre o poder do não, de quando a mulher deve usar o não, por que usar o não, e de tudo o que protege a mulher, porque o carnaval, ele coloca as pessoas muito expostas, né? Algumas pessoas se expõem demais, mas não é porque a mulher é oferecida, ela coloca um short, um top, não é porque ela é oferecida, ela colocou um short, um top porque tá calor, porque ela vai pular carnaval, vai ficar muito quente, ela vai transpirar e ela não quer passar trabalho, ela não tá querendo nada com ninguém, ela só quer curtir a vida, ela só quer aproveitar, ela só quer o momento, ela quer o carnaval, o oba-oba do carnaval. E alguns homens interpretam diferente. Então, nessa palestra que foi passado o conhecimento para elas sobre a legislação, sobre o poder do não, sobre o que pode, o que não pode, e que não é porque tu coloca um short curto e um top que tu estás te oferecendo, que para não haver esse tipo de julgamento, tanto por parte de outras mulheres como por parte dos homens, né? Então, isso é esclarecedor, e isso entra também no desenvolvimento, isso entra também na parte de treinamento, porque tu prepara a tua equipe para isso, né? Então, eu vou passar o slide aqui para a gente ir para frente. Eu fiz a minha introdução, falei um pouquinho, quase um monte sobre algumas coisas que eu já apliquei, já fiz. O programa de desenvolvimento, eu quero perguntar para vocês assim, se vocês já se autoanalisaram, que desde o momento que a gente nasce, a gente está aprendendo. Porque nasceu, vai colocar o bebê no peito da mãe, alguns bebês já mamam direto, outros não, enfim. A enfermeira tem que ficar ali, forçando, insistindo com o seio para o bebê pegar, para o bebê mamar. O bebê não nasce sabendo mamar, ele precisa descobrir como é que funciona. E depois ele descobre que se ele gritar,
a mãe vai saber que precisa trocar fralda. Se ele gritar mais forte, ele vai entender que a mãe sabe que ele está com alguma dor. E assim vai indo a evolução durante todo o nosso crescimento, desde bebê, onde nós vamos aprendendo e vamos identificando que água é bom porque mata a sede, mas guaraná é docinho, é melhor, então eu não quero água, eu quero guaraná. Eu quero suco, não quero água, não quero comer feijão, eu só quero comer carne, e assim vai indo, e as pessoas vão, nós viemos aprendendo até hoje, e tudo é um aprendizado. É um aprendizado, as plataformas digitais, que antigamente, vou falar por experiência própria de novo, a minha mãe ia para a fila da lotérica para pagar as contas. Então, nós baixamos o aplicativo no celular dela, tanto eu quanto a minha irmã, mostramos para ela como é que funciona o aplicativo, com a situação da pandemia, né? Tu não precisa ir no banco, tu não precisa ir na fila da lotérica, tu pode fazer assim, aqui tu pode fazer um TED, aqui tu pode fazer um Pix. Tu não quer sair de casa para sacar dinheiro, transfere para mim, eu passo no banco e saco para ti. E assim a gente vai inserindo e a gente vai sempre aprendendo, entende? Então, a pandemia ensinou muito, ensinou as pessoas a se reinventarem, digamos assim, porque, por exemplo, para ela, ir para a lotérica era uma coisa rotineira, todo mês ela fazia. Hoje ela não vai mais para a lotérica, ela nem sabe, acho que mais o que é uma fila de lotérica há quase 2 anos. Ela faz tudo pelo aplicativo. Quando o aplicativo começa a demorar um pouco, além do que ela espera, ela chama eu ou chama a minha irmã, pede ajuda. Então, desde que a gente nasce, todo dia a gente aprende alguma coisinha, né? Aprende a usar um aplicativo, aprende alguma coisa diferente, e assim vamos indo a cada nova situação, a cada novo problema que aparece, que a gente precisa solucionar, a cada novo conflito. As coisas vão acontecendo, nós vamos tendo a criatividade de resolver. E com essa criatividade e com essa resiliência de se reinventar todos os dias, de se adaptar a todas as mudanças, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, vamos evoluindo, e é dessa maneira que acontece o nosso desenvolvimento. Aí tem um padrão importante que a gente precisa entender, o que é educação. Educação não é somente a pessoa ser educada, de abrir a porta, de levantar para dar lugar para um idoso sentar, ou outras tantas situações que, com licença, por favor, obrigado, não é somente isso, educação. Educação é um processo de hábitos, costumes e valores de um povo ou uma sociedade, onde a gente transfere de geração em geração, passa de uma geração para outra. A minha avó passou para minha mãe, a minha mãe passou para mim. Se algum dia eu tiver filhos, vou passar para os meus filhos, e assim sucessivamente, vai passando de geração em geração. Ela se constitui de um processo contínuo, né? A educação nunca para, ela faz parte do nosso desenvolvimento, das nossas habilidades físicas, intelectuais, morais. Ela tem o objetivo de uma melhor integração com a sociedade. Quer dizer, quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós crescemos, melhor fica o nosso discernimento, o nosso entendimento. E algumas vezes, nesse sentido, quanto mais conhecimento e discernimento nós temos, algumas vezes a gente está numa roda de conversa e aparece um assunto polêmico.
a gente vai participar desse assunto polêmico se ele realmente vale a pena, ou se a pessoa que está mais discursando na situação for uma pessoa que algumas vezes a gente encontra os sabedores de tudo, né? Aqueles donos da razão, com quem não vale a pena a gente entrar numa briga, não vale a pena discutir, vale apenas se calar e deixar a pessoa falar, não deixar falando sozinha, a gente não vira as costas e deixa falando sozinha, né? A gente acompanha e não discute, não argumenta, porque não vale a pena. Tem algumas pessoas que não vale a pena a gente discutir, porque elas são os sabedores, como se diz, né? Então, a gente apenas ouve e eu tenho o meu conceito, eu discordo do teu, mas eu não vou ficar. Eu tento introduzir o assunto e falar que a minha percepção é diferente da tua e tu não reage bem, eu não vou mais tentar. Porque em algumas situações, principalmente política, não vale a pena entrar em discussão. Né? Cada um tem um ponto de vista diferente. Alguns são Bolsonaro, outros não são Bolsonaro. Alguns são Lula, outros não são Lula. Alguns são a favor do Onyx, outros são Eduardo Leite. E assim sucessivamente com tantos políticos, assim como o futebol também, né? O Grêmio, coitadinho lá, padecendo, né? E então a gente não entra nesses assuntos polêmicos, e isso faz parte do nosso desenvolvimento intelectual, porque a gente vai ter discernimento de entender o que vale a pena discutir e argumentar e o que não vale a pena discutir e argumentar, né? Ficou claro até aqui, pessoal? Vocês ficaram com alguma dúvida? Não? Tudo claro? Então, agora eu vou falar um pouco sobre a educação profissional e a origem e as suas características. A educação profissional, ela foi institucionalizada para preparar ou não os indivíduos para uma vida profissional. Ela é quase um sinônimo de qualificação profissional. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo o curso técnico de recursos humanos, a disciplina agora de cadeira, né? Na minha época da faculdade, cada disciplina se chamava de cadeira, né? Não era disciplina, era cadeira. Então, a disciplina de plano de carreiras, e vocês devem estar se perguntando, poxa vida, mas o que treinamento e desenvolvimento ou desenvolvimento profissional tem a ver com plano de carreira? Tem muito a ver, porque se eu vou ter um plano de carreira na empresa, onde eu vou ter avaliação de desempenho, como é que eu vou querer que o meu profissional cresça, evolua, seja promovido, se eu não proporciono a ele possibilidades? E uma maneira de proporcionar ao profissional possibilidades e dele ter perspectiva de crescimento é proporcionando qualificação profissional para ele. É dando os treinamentos que eu falei para vocês lá no início, sabe? Manda o cara lá no Sincotec fazer um curso específico, ou no CDL tá tendo um curso específico sobre vendas. Não, mas eu identifiquei que na Ideal tem um curso técnico bacana, eu vou investir no profissional. A empresa que eu trabalho hoje pagou para um colega o curso de técnico de agrimensura. Você sabe o que um técnico de agrimensura faz? Ele é o conhecido topógrafo. Vocês já ouviram falar no topógrafo? Não existe a profissão topógrafo, é técnico de agrimensura. Olha que loucura, né? A vida inteira a gente conhecia por topógrafo. Então a empresa fez esse investimento. Não tinha o topógrafo, no caso, e pagou o curso técnico, e o cara ia todo final de semana lá para Nova Petrópolis estudar para fazer o curso técnico. Foram 2 anos e meio de estudo, e na metade desse ano, então, ele se formou. Aí a empresa tem o quê? Tem um profissional formado, capacitado, onde ela fez o investimento. Aí ele vai seguir na empresa? Vai, não sei, depende da negociação. Ele merece um reajuste? Merece, não merece?
vamos dar uma oportunidade para ele, vamos promover ele para outra função, em função da formatura, em função da graduação, dele ter concluído o curso técnico, de ter se capacitado, mesmo que tenha sido a empresa que pagou, foi o desenvolvimento dele, né? Então, daqui a um pouco surge no mercado uma oportunidade melhor e a empresa talvez não tenha condição de cobrir a proposta do mercado, né? Aí o profissional vai embora. Aí a empresa tem duas opções: paga para um novo funcionário fazer ou busca um no mercado. E pelo que eu percebo, a empresa tem interesse. Esse profissional não saiu, ele não vai sair, ele está conosco, tá? Mas a empresa tem interesse de capacitar mais um, de pagar o curso técnico de agrimensura para mais um colaborador. Só que a gente não está encontrando alguém que queira fazer, alguém que esteja disposto a viajar todo final de semana, abrir mão de ficar com a família, com a esposa, com a namorada, para ir lá para Nova Petrópolis estudar, né? Então, isso é qualificação profissional, isso é o desenvolvimento do profissional, né? Então, de acordo com Ramos, o conceito de qualificação consolidou-se com o modelo taylorista-fordista de produção. Vocês não tiveram teoria geral das organizações ainda, né? Quando vocês tiverem teoria geral das organizações, vocês vão ver que a professora vai falar sobre Taylor, sobre Ford, sobre Maslow, sobre várias outras teorias. E essas teorias, elas surgiram na Revolução Industrial e foram evoluindo, e elas fazem parte da administração, fazem parte do RH, são importantes, né? E em torno delas que se construíram padrões, tanto para trabalho, para qualificação profissional, quanto para empregos, carreira, remuneração. Então, é importante realmente buscar uma qualificação profissional para crescimento, né? Para agregar valores para a gente, quanto para agregar valores. Só um pouquinho, pessoal. Apareceu uma fujona aqui, ó. Tá aqui a fujona. Não é fujona, eu larguei ela. Larguei ela por causa que ela tá só querendo dormir. 10 da noite, ela vai fazer aquela quermesse. A gente vai falar, então, agora sobre treinamento e desenvolvimento. Só vou abrir um parêntese e vou dizer para vocês por que ela é fujona. Ontem nós abrimos uma porta, ela não sai para fora, ela não sai para a rua porque ela é medrosa. E ontem nós abrimos uma porta aqui atrás e a minha mãe desceu para pegar um chá. E ela aproveitou que ninguém estava prestando atenção e fugiu. E eu fiquei até a meia-noite procurando ela. E ela voltou para casa hoje de manhã. Toda arranhada, entrou numa briga de gato. Ela estava de lencinho cor-de-rosa, de banho tomado, toda enfeitada. Voltou sem lenço, com o rabo cheio de pega-pega. Não sei por onde andou essa criatura. Eu só espero que ela não tenha voltado grávida, né? Porque aí eu disse para minha mãe, se ela tiver filhotes, eu vou botar um topinho no pescoço de cada um e botar um na porta de cada vizinho. Presente para eles. Então, vamos seguir. Diferença entre treinamento e desenvolvimento. O treinamento é um meio de desenvolver competências nas pessoas, para que elas se tornem mais produtivas. Por exemplo, eu trabalho com uma determinada ferramenta, com uma determinada máquina, e essa máquina passa por uma evolução, ela recebe mais coisas que agregam, onde ela vai produzir mais, onde ela vai
agilizar o trabalho, vai tornar mais fácil, e o profissional, então, ele precisa ser treinado para trabalhar com essa ferramenta, ele precisa aprender que ela é diferente, que ela não é mais como ela era antes. Aí a empresa proporciona um treinamento. Normalmente, quando se trata de software, é o pessoal do desenvolvimento de software. Quando se trata de uma máquina maior, é o fornecedor da máquina. Quando se trata de um fornecedor de venda de alguma coisa, só pedir para tirar daqui o cachorro e a gata. Quando se trata de um software ou uma outra ferramenta, ou de repente algum produto que está em venda, quando é um produto que está em venda, o fornecedor vem dar o treinamento sobre o produto, ensinar os vendedores como é que funciona, qual é a funcionalidade, qual é a vantagem de se vender esse produto, o que é que o consumidor vai ganhar para agregar mais e conseguir vender mais e melhor. Trazendo assim rentabilidade para a empresa. Isso faz parte dos objetivos das organizações, né? Para a evolução, para atingimento de metas, para uma série de coisas. Então, aquilo que eu falei para vocês também antes sobre o e-social, sobre CFIP, sobre obrigações fiscais que as empresas têm com o governo, quando é um treinamento específico sobre alguma obrigação fiscal, como o e-social, né? Ele é um treinamento, ele não é um curso, é um treinamento sobre o e-social, é um treinamento sobre a CFIP, é um treinamento sobre o imposto de renda, a reforma trabalhista. Existe um treinamento também sobre a reforma trabalhista. A Lei Geral de Proteção de Dados tem um curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas tem também um treinamento sobre ela, onde pega lá o pessoal que trabalha com DP e RH e faz uma pincelada básica, né, sobre o desenvolvimento, sobre como é, o que precisa ser feito. E o desenvolvimento, que é o desenvolvimento, então? É um processo de crescimento pessoal, é o que vocês estão fazendo. O técnico de recursos humanos em busca do crescimento pessoal de vocês, onde vocês visam aumentar os conhecimentos, as experiências, processo de aprimoramento para buscar melhores condições de trabalho, para buscar melhores oportunidades, para ir em busca de novos desafios. É um crescimento pessoal, porque vocês vão estar agregando informação, conhecimento na vida de vocês, assim como também é um crescimento profissional, porque daqui a um pouco vocês vão ter uma oportunidade aí no mercado de trabalhar na área de recursos humanos, ou na área de recrutamento e seleção, ou daqui um pouco de treinamento e desenvolvimento, não especificamente dando treinamento e desenvolvimento, mas vão trabalhar em alguma, tendo conhecimento sobre, vão trabalhar em alguma organização que faz venda de treinamento e desenvolvimento, ou que faz a empresa tem lá no RH um profissional que trabalha com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. O que esse profissional faz? Ele capta pessoas do mercado para trabalhar e ele também fica de olho na equipe de trabalho para ver quando é necessário proporcionar a eles um treinamento ou um desenvolvimento, que é uma qualificação profissional, que é um curso específico, é um técnico, é alguma coisa nesse sentido. Ficou claro para vocês, pessoal, a diferença entre treinamento e desenvolvimento? Ficou? Então, vamos adiante. Vamos continuar falando sobre treinamento. Treinamento, então, ele é uma resposta estruturada à necessidade de conhecimento, de habilidades e de conhecimento. Nesse caso aqui entra o chá, conhecimento, habilidades e atitudes também, né?
a organização cresce, porque o treinamento acompanha as necessidades da organização, e o profissional também cresce, porque ele está aprendendo mais, ele está aprendendo uma coisa diferente, e ele tem a possibilidade de vir a desenvolver uma nova atividade dentro da organização. Tem objetivos específicos para o cargo que ele está, como também tem objetivos específicos para a evolução, para a promoção desse profissional. Então, essas são algumas das importâncias do treinamento. Tem também os fatores, né, que impulsionam as empresas a treinarem os seus colaboradores. Por quais os motivos? Quando tem um profissional recém-formado que está iniciando na organização, acabou de sair da faculdade, se formou em engenharia, por exemplo, e está trabalhando na construtora, ele vai precisar de um treinamento de como é que a obra funciona no dia a dia, de sol a sol, debaixo de chuva. Quando ocorre a mudança de função, o profissional precisa receber um treinamento na troca de função, não é só trocar de função. Eu tenho as minhas habilidades, eu tenho os meus conhecimentos, eu tenho condições de assumir outra função, beleza. Mas quando eu chegar nessa nova função, eu sei tudo o que eu preciso fazer? Não, daqui um pouco essa nova função acessa uma parte do sistema que eu antes não acessava, então eu vou precisar ter conhecimento. Essa nova função gera um tipo de relatório diferente que eu antes não gerava, então eu vou precisar entender como é que gera esse relatório, quais são as informações que vão para o relatório, qual é a importância dessas informações. São números, são relatórios escritos, descritivos. Normalmente os relatórios nas organizações são em números, tá, pessoal? Eles adoram planilhas e números. Novos empregados, está contratando um profissional novo na empresa, tu vai precisar treinar ele sobre o desenvolvimento, sobre as tarefas, sobre como deve ser feito, quais são as obrigações, quais são os deveres, quais são os direitos, como faz, quando faz, que hora faz, quem acompanha, quem carrega, quem descarrega, tudo isso precisa treinar. Tem aquele profissional multifunções também, que ele faz mais de uma função, mais de uma tarefa na mesma função. Ele também recebe treinamento até para desenvolvimento de outras atividades. Quando ocorrem conflitos internos, normalmente os conflitos internos são conflitos de interesse, né? Porque eu desempenho determinada função e a minha colega desempenha uma parecida com a minha, ela acha que tem mais conhecimento do que eu, aí começa a situação de conflito, coloca as duas para fazer um treinamento e aprender as duas a fazer a mesma coisa, né? Aí tu acaba com a situação de conflito se a função é a mesma. Diminuição da capacidade. O que é a diminuição da capacidade? Quando a produtividade, diminuição da capacidade e produtiva, né? Mesma coisa. Quando a diminuição da capacidade, quando a diminuição da produção, quando começa a produzir menos, entregar menos resultado, a coisa começa a ficar mais lenta. O que ficava pronto às 5 horas da tarde, agora está ficando às 7 horas da noite. Isso está gerando horas extras, e a gente não quer que o colaborador faça hora extra, porque a empresa está com contenção de gastos, só que o profissional está produzindo menos. Por quê? Tem alguma dificuldade nessa situação aí, e a gente precisa identificar qual é, e às vezes a gente proporcionando um treinamento para esses colaboradores, a gente identifica, a gente qualifica, e a produtividade volta a render, as coisas voltam a acontecer normalmente como antes eram. Indicadores de treinamento, então, o que é importante para a expansão da empresa, o treinamento é muito importante, a empresa está em crescimento, ela quer crescer, ela quer vender mais, ela quer aumentar o faturamento.
mas ela precisa investir em quem faz o faturamento aumentar, em quem está lá dentro trabalhando, produzindo para as coisas acontecerem. Então, a expansão da empresa gera, em contrapartida, treinamento dos colaboradores. A redução de número de empregados. Eu tenho uma produção mensal, eu vou reduzir o número de empregados e eu vou precisar treinar outros empregados a desempenhar tarefas que antes eles não faziam. Mudança de métodos e de processos é quando um processo é feito sistematicamente da mesma maneira, mas nós trocamos uma máquina. Agora tu não precisa mais cortar de tesoura, tu coloca na máquina, baixa a guilhotina e a máquina corta sozinha, não tem mais a necessidade de ficar lá picando com a tesoura. Então essa pessoa vai precisar ser treinada a usar essa nova ferramenta. A inserção de tecnologias também, né? Isso eu posso citar como exemplo os coletores. De repente, vocês trabalham em um depósito com diversas mercadorias e precisa separar, digamos, são bonecas Barbie. Bonecas Barbie sereia. Tu precisa separar 80 bonecas Barbie sereia. Aí, lá na ferramenta, que se chama coletor de dados, aparece qual é o endereço que está guardada a boneca Barbie sereia, qual é o nome do corredor, qual é o andar da prateleira e quantas tem naquele local. Aí tu vai com o leitor lá, bipa o código de barras e vai identificar e vai retirar. E também quando a produtividade está baixa, como eu já falei antes, né? A baixa capacidade produtiva. A gente treina o pessoal para identificar onde está o gargalo, onde estão os problemas, para melhorar o desempenho e a produtividade da empresa. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Tudo claro? Então, sobre a análise organizacional agora, que também a gente faz uma análise organizacional para proporcionar treinamento e para proporcionar desenvolvimento na equipe, né? A identificação das necessidades e os objetivos de treinamento, a gente identifica qual é a necessidade de proporcionar esse treinamento para a equipe. E qual é o objetivo de darmos esse treinamento para a equipe? A gente não simplesmente coloca um treinamento lá. Como eu citei antes para você sobre a palestra do carnaval, a palestra sobre as mulheres, sobre o poder do não, ela tinha um objetivo. Era para que as meninas se protegessem no carnaval. A palestra sobre o Outubro Rosa, ela tem um objetivo. O objetivo dela é a prevenção do câncer de mama. Quando a gente proporciona uma palestra que não chega a ser um treinamento, né? Uma palestra sobre o Novembro Azul, ela tem um objetivo. Mesmo que são meninos, que são rapazes, que são jovens, é para que eles se liguem que o câncer de próstata existe. Pode não existir hoje para eles, pode não existir no futuro para eles, mas pode existir para o vizinho do lado, para um amigo, para um parente, para o pai, para o tio. Então, para as pessoas se tocarem, a gente precisa traçar os objetivos de treinamento de acordo com os recursos financeiros também da organização e sempre observando a missão e a visão da empresa. A gente não vai colocar um treinamento lá dentro da organização que fale sobre religião, que a gente vai estar afetando muita gente, porque nem todo mundo é católico, nem todo mundo é evangélico, nem todo mundo é espírita, nem todo mundo é ateu, né? Então, a gente não busca assuntos polêmicos assim. A gente observa qual é a missão, qual é a visão da organização para traçar os objetivos de treinamento. O ambiente socioeconômico e tecnológico. No ambiente socioeconômico, a gente precisa analisar o mercado onde a organização está inserida, né? Onde essa organização ela atua, qual é o ramo de atuação,
como é que é a sociedade que vive em volta dessa empresa? É uma sociedade economicamente de nível baixo, médio, alto? Os colaboradores que trabalham nessa empresa, qual é o nível de conhecimento deles? Eles terminaram o ensino fundamental? Eles concluíram o ensino médio? Eles estão fazendo graduação? Estão fazendo curso técnico? Sabe ler? Sabe escrever? Sabe assinar pelo menos o nome? Então, tudo isso precisa ser observado. A força de trabalho. A gente não vai dar um treinamento específico sobre uma máquina, sobre Excel, por exemplo. Eu não vou dar um treinamento sobre Excel para os pedreiros, por exemplo, né? Não vou pegar uma turma de pedreiros e serventes, colocar numa sala para aprender Excel. Onde eles vão usar isso? Não vão usar, porque a força de trabalho deles não é uma ferramenta Excel, não é um computador. A força de trabalho deles é o martelo, é a pá, é a enxada, é a máquina betoneira, é a régua vibratória, são outras ferramentas. A empresa comprou uma régua vibratória. Ninguém sabe usar a régua vibratória. Então, vamos identificar quem sabe usar. O fornecedor tal lá, ou a empresa tal que aluga régua vibratória, sabe usar. Então, vamos contratar eles para eles treinarem a equipe. Tem um cara no Senai que sabe usar. Vamos chamar esse cara do Senai para treinar a equipe. Como é que se usa uma régua vibratória? Não me perguntem o que é, tá, pessoal? Eu sei que é para alisar cimento. Só sei que é para isso, para alisar o cimento. A eficiência organizacional. A empresa está sendo eficiente no seu ramo de atuação? Qual é a eficiência dela? Se não está, o que eu preciso treinar a minha equipe para a empresa ser eficiente? E o clima organizacional, que é extremamente importante que se tenha um bom ambiente de trabalho para a gente proporcionar treinamento, porque senão daqui a um pouco a gente está num clima ruim, o pessoal está de atrito entre os colaboradores ou colaboradores e líderes, e a gente vai proporcionar um treinamento e vai gerar mais conflito ainda. Então, a gente precisa observar como está o clima da empresa. O clima não está legal, está todo mundo de atrito, está todo mundo de mal com o líder, então vamos fazer uma motivacional. Vamos chamar alguém, vamos fazer uma motivacional, mas não é aquela motivacional com um grito de guerra, bater palminha e todo mundo se abraçar. É identificar os problemas e falar sobre os problemas. O que é que está errado? O que é que a gente precisa consertar? Sobre o que é que nós precisamos conversar? É nesse sentido. Algumas vezes esse treinamento é feito com a equipe toda. Outras vezes se faz uma reunião inicial com a equipe toda, introduzindo o assunto, e depois faz por setor ou individual. Aí tu faz ali um apanhado de informações, consegue identificar os problemas, traçar uma meta e buscar a solução para eles. O que o Recursos Humanos analisa para fazer um programa de capacitação, um programa de treinamento? Analisa a força de trabalho. Então, para o administrativo, eu vou dar um curso de Excel. Para o pessoal de obras que trabalha lá, os pedreiros e os serventes, eu vou dar um curso sobre o uso da betoneira e a régua vibratória. Para os motoristas de caminhão, eu vou dar um curso sobre um treinamento sobre direção defensiva, para que eles não corram e não provoquem acidentes no trajeto. A gente vai observar o nível de qualificação, que eu já falei antes também. Qual é a graduação? Estudou, não estudou, sabe ler, não sabe ler, só sabe assinar o nome. Para quando tu vai fazer um treinamento, por exemplo, na empresa, quando eu vou organizar um treinamento para o pessoal de obras, se eu usar slides, eu só coloco figuras. Porque se eu usar um slide com escrita, aquelas pessoas que não sabem ler, elas ficam tão constrangidas de estarem ali na sala e eu passando slide com escritas e eles não sabem ler, que olham para o colega do lado e o colega do lado não foi no oftalmo, não usa óculos, ele aperta o olho assim para enxergar, mas ele está lendo.
Então, eu uso muito com figuras, principalmente quando a gente faz treinamento sobre segurança, a importância de usar os EPIs, muito a questão de figuras para que eles entendam do que eu estou falando. E aí a gente faz as explicações. O nível de conhecimento, qualificação, a mesma coisa. O nível de desempenho quantitativo e qualitativo. Como é que está o desempenho da equipe? Eles estão desempenhando, eles estão entregando os objetivos, não estão entregando? Como é que está? A gente faz uma análise, faz um apanhado desta situação para, então, traçar o objetivo e o planejamento de qual vai ser o treinamento aplicado. Qual vai ser o tempo de treinamento? Como essa situação do Excel. Nós determinamos qual é o conteúdo, o que é que eu preciso que a equipe tenha conhecimento, é o Excel intermediário, eles precisam ter conhecimento específico de muitas fórmulas, de como incluir, excluir colunas, etc., uma série de coisas. Qual é o tempo necessário para isso? São 21 horas. Então, 21 horas eu preciso de quantos dias para treinar? Né? Então, qual é o tempo? O índice de absenteísmo, é importante observar, os colaboradores estão faltando muito, por que é que eles estão faltando? Né? E também a frequência deles no treinamento, né? Porque a empresa vai estar fazendo um investimento. E o turnover, a tendência de quando a empresa começa a proporcionar treinamento e desenvolvimento para a equipe é diminuir a rotatividade, porque os colaboradores começam a visualizar isso como um investimento, e não deixa de ser, né? Mesmo que parte do treinamento o colaborador pague, como lá na empresa, por exemplo, nós, para não darmos o curso esse do Excel especificamente totalmente de graça, 30% o colaborador paga, vai ser descontado em 2 vezes, e 70%, que é a parte mais pesada, a empresa está pagando, porque é do interesse da empresa que o colaborador tenha conhecimento do Excel. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, e eu vou falar em... Opa, não era isso que eu queria fazer. Volta. Aqui. Vamos subir um pouquinho, mais um pouquinho, aqui. Vamos ver se a gente consegue visualizar. O processo de treinamento, então. A gente identifica as necessidades e faz o diagnóstico da situação. Aí vê qual é o objetivo da organização. Quais são as competências necessárias? Qual é o problema de produção e quais são os resultados da avaliação de desempenho? Aí a gente vai fazer o desenho desse treinamento. O que é que eu vou treinar? A gente decide qual é a estratégia de treinamento, qual vai ser a programação do treinamento, quem vai treinar, como vai treinar, em que horário vai treinar, no que vai treinar, quando, onde, como, quanto vai custar, qual vai ser a condução do treinamento, a implementação ou a ação, né? A execução do treinamento. A avaliação, a gente avalia e controla, faz uma monitoração do processo, avaliação e mede os resultados desse treinamento, porque não adianta treinar por treinar, né? A gente tem que treinar para ter resultados, resultados para a organização e resultados para o profissional, né? Não é só eu que ganho, eu ganho, mas a minha equipe ganha também e a empresa ganha como um todo e todos ficam felizes porque acaba que todo mundo ganha nessa situação. Então, o planejamento de treinamento e desenvolvimento consiste em quantificar, escolher como e quando, como suprir as necessidades que já foram definidas. Quais os recursos humanos, materiais, financeiros, o que é que vai ser necessário mobilizar para fazer esse treinamento. A nossa chamada vai cair e eu vou fazer um novo link para a gente conectar de novo, tá, pessoal?
Aqui o desenho, então, eu acho que dá tempo de eu falar disso aqui. O desenho do programa de treinamento, então. Quem deve ser treinado? Como a gente vai fazer o treinamento? No que é que nós vamos treinar essas pessoas? Por quem? Quem vai ser o treinador? Quem vai ser o instrutor? Quem vai organizar e passar o conhecimento? Onde nós vamos treinar? Vai ser na empresa, na sala de reuniões? Vai ser em alguma instituição? Vai ser no salão de eventos de algum hotel? Quando a gente vai treinar? Em que época do ano? Qual vai ser o horário? Vai ser durante o horário de expediente? Vai ser depois do horário de expediente? É muito importante observar que os colaboradores estejam todos atentos a isso, né? Que eles estão ganhando treinamento e que é importante a participação de todas. Por que treinar? Qual é o objetivo desse treinamento? Por que é que eu quero treinar os meus colaboradores? O que é que eu vou ganhar com isso como organização e o que os colaboradores vão ganhar com isso? Maior produtividade, maior rentabilidade, crescimento pessoal, profissional. Preciso olhar por todos os ângulos, não só o meu umbigo como organização. Para mim tá ruim assim, eu vou treinar esse cara porque eu quero que ele produza mais. Não é esse o objetivo. Eu vou parar a apresentação, vou fechar antes que caia e vou colocar já lá no grupo outro link para a gente conectar, tá, pessoal? Daí a gente continua no próximo slide.